Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo no nosso canal, mas nesse momento, esse vídeo aqui, nós vamos trazendo as informações do Flamengo, onde os comentaristas do programa da ESPN Brasil analisaram a tática que o Jorge Sampaoli fez no Flamengo para neutralizar o Vasco e afundar de vez o Vasco. Vamos analisar também aqui o Marcos Braz falando sobre os novos reforços do Flamengo. Meu amigo, ele já falou que tem dois nomes que estão acertados e vai chegar mais dois. Então vamos analisar. Nesse momento eu gostaria que você chegasse deixando o seu like. Nós estamos felizes, ó. Você torce pro nosso Mengão, você torce pro nosso Mengão do coração de verdade? Então faz o seguinte, chega aqui, explode o dedo no like. Vamos bater aqui uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso querido Flamengo. E vai nos comentários e coloca aí a sua risada pro Vasco. Vamos aqui analisar as táticas do Mengão. E você também deixa a sua análise é importante. Tem muito torcedor que entende muito bem de análise tática. Melhor até do que muito repórter, meu amigo. Vamos aqui analisar nesse momento. Então compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Porque aqui do nosso canal Meu Mengão React é notícias e informações do Flamengo para vocês. E um detalhe importante é o seguinte, pessoal. Olha só. Quase 60% das pessoas que assistem aqui os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Se você é flamenguista de verdade, torce pro nosso Mengão, não custa nada. Aperta o botão vermelho e se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Crédito, canal ESPN, link na descrição. Vamos pro vídeo de hoje. Mas vamos ver na prática aí, Renato, o que você traz deste time do Vasco de ontem neste clássico? A ideia dos lances que eu separei aqui, Glaucia, fã de esporte que está acompanhando a gente, é mostrar um pouco da história do jogo, que era um espaço muito curto, né? O Flamengo faz os 4 já logo no primeiro tempo, já resolve, depois eu acho que até segura um pouco o jogo, mas tem muito a ver com o começo do Vasco, com o gol do Flamengo, com o segundo gol, e aí depois como o Vasco realmente perde totalmente as estribeiras do jogo, perde a concentração, e a gente vai mostrar no vídeo como que isso foi acontecendo. E como eu até tuitei sobre isso, postei no Instagram, como o futebol talvez seja o esporte, eu não consigo pensar em outro que seja tão determinante, quando o lance-chave, ele condiciona tanto a história do jogo. E ontem ficou muito claro, a gente vai mostrar em vídeo aqui também, como o Vasco começa pressionando, como o Vasco consegue em algum momento incomodar o Flamengo, mas isso vai caindo por terra dentro do jogo. Vamos lá? Começo da partida, a gente já vê uma subida de pressão do Vasco e de forma organizada. A gente vê, ó, o Flamengo usando aqui o Cunha, né, o goleiro, que inclusive tem feito bons jogos, inclusive trabalhando com o pé em vários momentos. Olha como o Vasco sobe encaixado, ó. O Orelhano vai fazer também aqui o movimento, o Vasco veio com 3 zagueiros. Olha como existe uma organização, ó. Pressionou, o passe já não saiu legal. Olha aqui quando a gente fala de encaixe, de organização, ó. Encaixado. Aqui você também tem os encaixes, ó, dos jogadores muito claros. Já tem o Teixeira e o Orelhano subindo aqui. Então você via uma certa organização. Você via um Vasco ali, ó. Olha como a gente olha aqui para a defesa, ó. A bola foi para trás, ó, a defesa subindo. Até legal que a câmera aqui largou um pouquinho a bola. Foi até bom para a gente ver esse movimento da defesa, ó. A defesa subindo, ó, conforme o Vasco vai subindo. Para quê? Para manter compactação, para manter organização e fazer isso, ó. O Flamengo se desfaz da bola. Tá pressionado, tá desconfortável. Isso aconteceu em alguns momentos no começo do jogo. Então você olhava ali, pô, o Vasco tá organizado, o trabalho da semana tá vindo pro jogo, tem uma estratégia. Só que aí a gente fala de condicionar, né? Como condiciona. Ó, o lance do primeiro gol, pra gente ver. Existe até uma compactação da equipe, ó. A equipe não tá espaçada nesse primeiro momento. Você vê sim um time organizado, um time fechando bem espaço. E aí a gente vai ver um Flamengo muito próximo, né? Aqui já muito Sampaoli, né? Ó como você tem uma rede de apoios, ó, muito próxima, né? Muitos jogadores apoiando, chegando, aproximando para trabalhar a bola. Ó como o Flamengo vai jogando. E ó, muita gente no setor da bola. Ó como a gente vê muita gente por aqui. 1, 2, 3, 4, 5 do Flamengo, 6 contra 1, 2, 3, 4, 5 do Vasco. Tem o sexto aqui também. Então, tentando gerar superioridade numérica no espaço ali, tentando jogar curtinho. E aí a gente tem também colocar o mérito do Flamengo. Ó, os passes rápidos, ó, ultrapassagens, jogadores conseguindo fazer esses movimentos. Aí tem uma primeira questão aqui, que o Pumita tira mal a bola, ainda sobra, tem o erro, né? Ó. E aí o que a gente fala do Flamengo, tá próximo para trabalhar a bola,
tá próximo para pressionar também. Ó, como o time já tem aqui muita gente na região da bola, já para pressionar e recuperar ela de novo. E aí a gente fala do futebol, né? De condicionar. Olha a situação do chute do Pulgar. É um chute difícil, não é toda hora que você vê gol assim no futebol. A começar já tem uma certa complexidade para você acertar essa finalização. E tem pressão. A gente não tá falando do Pulgar arrematando sozinho. Você tem aqui o Galarza chegando e ele quase, inclusive, trava o chute. E aí é o futebol. A gente tá falando de um time que começa bem, começa pressionando, numa escapada que tem mérito do Flamengo, bola na gaveta, não dá para falar que foi o goleiro, não dá para falar que foi nada. Aqui tem muito mérito do Pulgar, que acertou um belo de um chute. Aí vamos pro segundo gol. Mais uma vez, uma situação de um Flamengo, todo na região da bola, trabalhando, muito curtinho. Aqui, foi, apesar de a invertida não ter sido rápida, foi muito bem ali a escolha do Ayrton Lucas para tirar a bola da pressão, E como o lado ao contrário tem espaço. Muito Sampaoli também, ele gosta muito. E aí que a gente tá falando, aproximação. Wesley, Gerson, com a Arrascaeta, triangulações. O Vasco tentando não deixar ter superioridade numérica. Agora sim, igualdade numérica. Mas aí sim o Flamengo desenvolveu muito seu jogo. Ó como é rápida a triangulação. Ó como o Flamengo consegue trocando passe, girando, tocando muito bem a bola. Aí aqui já tem um erro de um ir e o outro não vir. Aí começam os problemas. Primeiro, o Arrascaeta vai cruzar essa bola sem pressão nenhuma. Ele não vai ter um jogador incomodando ele a olhar e achar o Gerson. Segundo, olha a entrada do Gerson, prestem bastante atenção como ele entra com uma liberdade muito grande. Aqui tem um movimento interessante, né? Porque o Flamengo povoa a área, então você tem aqui o Matheus, você tem o Pedro que vai fazer o gato e vai fazer o movimento para trás e vai abrir exatamente esse espaço. Então, ó como o Pedro faz o movimento para trás, muito importante, chama a atenção de dois e aí abre aqui, aí sim problemas estruturais. Não dá para você ir para o jogo com uma linha de 5 e ter um espaço desse tamanho entre jogadores da defesa, não pode. E aí entra o Gerson, jogador aqui também não acompanha, também tem alguém que estava perto dele e não acompanhou, enfim, é uma série de erros. E aí a gente vai para um lance que vem logo em seguida, e aí a gente vai mostrar, lembra aquela pressão do Vasco no começo? Olha como ela acontece agora, já de maneira totalmente desorganizada, chegando atrasado, subiu, encaixou aqui, beleza. Aí o Davi já sai com o Pulgar, tá encaixado, mas olha como o time já tá totalmente sem compactação. Olha como vai quebrando. E olha a situação que o Flamengo chega aqui na bola do Matheus. Linha da bola. 1, 2, 3 contra 3 do Vasco. Se a gente pegar aqui, tem mais 2 contra 3 do Vasco. Lembra daquela primeira pressão que a gente viu? O time saindo, se compactando, meio encaixado. Tem mérito do Flamengo. Você viu uma troca rápida de passes. É um time que já está começando a melhorar nesse sentido. Mas aí a gente já vê desorganização. A gente já vê o mental pegando muito para esse Vasco. Que para mim, conforme o jogo foi passando, o time foi se dissolvendo, foi tendo muita dificuldade. E quando você não está concentrado, acontece de bagunçar tudo mesmo. E foi o que aconteceu nesse jogo, nesse 4-1 pro Flamengo. Bom, então vamos falar do Flamengo, né? Que venceu, goleou e o Pedro Henrique Torres chega ao nosso Sport Center. Resultado importante, né, Pedro? Dentro do Brasileirão, por ser um clássico e já pensando na sequência da semana também, que tem jogo importante na Libertadores. Seja bem-vindo, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Boa tarde, um beijo pra você, abraço aí pro Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Resultado mais do que importante, né? Um clássico, você fazer 4-0 já no primeiro tempo, terminou 4-1, mas pelo êxtase que você acompanhava dos torcedores do Flamengo no Maracanã, dá pra ver que esse time deu mais um passo ali, pelo menos para reconquistar um pouco os torcedores, ganhar essa confiança da arquibancada, que é, claro, muito importante. Mas tem que cumprir passo a passo, né? E o próximo passo, claro, quinta-feira contra o Racing, também no Maracanã, um jogo muito importante para a temporada, que o Flamengo precisa vencer essa partida para não ter nenhum tipo de grande risco assim na Libertadores. Claro, precisa vencer o último jogo também, mas esse jogo contra o Racing é o chave para o Flamengo não ficar
pendurado em mais nada. Foi uma partida muito boa do Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Segundo tempo deu aquela puxada no freio de mão, natural, um desgaste grande na temporada e pensando também nesse jogo de quinta-feira. Não teve 3 jogadores nessa partida. O Gabigol, com uma lesão ali no quadríceps esquerdo. Também o Léo Pereira, coxa esquerda, uma lesão. E, por último, o Everton Ribeiro, que tem uma sinovite no joelho esquerdo, uma inflamação no joelho esquerdo. Esses jogadores estão fazendo um tratamento intensivo aí desde então, para que possam estar à disposição do Sampaoli para esse jogo na próxima quinta-feira. Se não jogou o Gabigol, jogou o Pedro. O Pedro ali teve uma participação, acabou ganhando um gol ali, né, naquele chutezinho do Ayrton Lucas, aí ficou aquela discussão ali dentro de campo, aquela brincadeira entre eles, mas o Pedro acabou resvalando um pouquinho, a biquinho da chuteira na bola e acabou ganhando esse gol. E fica sempre essa discussão, né, Glaucia? Renato fala muito bem sobre isso também. Pode jogar junto, não pode jogar junto? A eterna pergunta desde 2020 no Flamengo. O Dorival, ano passado, deu uma encerrada nesse questionamento aí, mas agora voltou e o Sampaoli mais uma vez falou sobre isso ontem. Pedro, Gabigol, Pedro, Gabigol voltando na quinta-feira, como é que faz? Aí ele respondeu sobre isso. Vamos ouvir agora Jorge Sampaoli. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jugador que sale a jugar. Entonces son diferentes. Mas yo considero que Pedro tiene mucha capacidad de cara al gol, mucha. Entonces tiene que comprender el circuito de juego de esta nueva idea. O sea, tienen que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gaby, es un jugador que históricamente Gaby es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para el time. Tá então o Sampaoli, né? No fundo ele respondeu, pode ser um, pode ser os dois e pode ser o outro também. Então foi mais ou menos essa a resposta do Sampaoli. Vai depender bastante, no Fla-Flu já ficou bem claro também, né? Ele utilizou o Gabigol o tempo todo, o Gabigol saiu até com esse probleminha ali no quadríceps esquerdo, botando mão na coxa mais no finalzinho, porque jogou a partida e se entregou totalmente. O Pedro ficou no banco de reservas, nem entrou em campo e agora ele entrou contra o Vasco. Então fica essa questão aí, Flamengo repetindo de tudo para que esses jogadores entrem em campo. É um jogo muito importante, sabe aquele jogo decisivo assim? Quem tiver ali a mínima condição vai para o jogo. É esse jogo de quinta-feira contra o Racing no Maracanã. Flamengo ali tem 5 pontos, o Racing tem 10. Primeiro lugar do grupo, bem difícil, mas o Flamengo tem o Nublense logo atrás ali com 4 pontos, então tem que vencer para chegar bem inteiro na última rodada aí e garantir a classificação. Afinal, o Flamengo é o atual campeão e a finalíssima nesse ano é no Maracanã. Para completar, Glaucia, Flamengo segue na busca pelos reforços aí. Marcos Braz até falou hoje no sorteio lá da Copa do Brasil, vice-presidente de futebol do Flamengo. Flamengo já contratou Luiz Araújo e o Rossi, chegam aí para julho. Além disso, busca ainda o De La Cruz. Segundo o próprio Marcos Braz falou, já enviou até a oferta para o River Plate para contar com o jogador, se encaminhando com o atleta e também com o Liverpool lá do Uruguai, que tem o outro percentual do jogador, mas fez a proposta para o River para contar também com esse jogador. E além disso, o Alan do Atlético Mineiro. O Flamengo tenta ali, puxa daqui, puxa de lá, estica daqui, estica de lá, para ver se amolece um pouquinho o Clube Mineiro para liberar o jogador pelo valor que deseja. Valeu, Pedro. Um beijo para você. Ótima sequência de trabalho por aí. Trazendo o dia seguinte deste Flamengo que goleou ontem. Quinta-feira você vai acompanhar aqui com a gente essa partida contra o Racing. Vamos mostrar o registro de Vini Júnior ontem no Maracanã. Foi acompanhar a partida e a gente tem as imagens aí. O Vinícius nas arquibancadas acompanhando este clássico. Foi homenageado também. Presença de Vini Júnior. Inclusive, camisa do Flamengo, camisa do Vasco. Muito legal o Vasco sair um pouco dessa questão
do clube, né? É do clube, da rivalidade, porque o Vasco é historicamente um clube muito ligado a essa luta antirracista. Legal o Vini ter entrado, legal. Espero que não tenha torcedor que tenha ficado bravo porque ele pegou a camisa do E Vasco. ele também, enfim. né, recebeu a homenagem, entendeu? foi Enfim. bem legal. Acho que esse moleque merece todo esse carinho, todo esse acolhimento. E aqui ele tá com nós, mano. Aqui ninguém vai levar uma com ele, não. É isso, tamo junto. Tá acolhido, meu amigo. Pessoalmente, eu estou numa preocupação muito grande em cima do Mano. Eu não vou dar aqui exemplos, mas assim, eu sou uma pessoa que o Mano sempre eu acho que é importante pra gente, pela força da nossa torcida, pela força do Maracanã. Enfim, eu acho que vamos aguardar agora. Agora é minimamente curioso, né, Braz? Porque são vários confrontos seguidos em Copa do Brasil desde 2019. A gente estava até ali dentro, quando se desenhou a primeira chave, todo mundo já imaginando que pudesse acontecer de novo. E eu, assim, a gente também, a gente encontra muito eles na Libertadores da América, quer dizer, nesses 4, 5 anos aí foram bastantes confrontos. O Flamengo já foi desclassificado dentro do Maracanã por eles, entendeu? Então, assim, é um time que tem que ser respeitado. As pessoas que estão lá no comando hoje, Alexandre Matos, Filipão, são pessoas experientes que a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. Marcos, por gentileza. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente tem dito o seguinte, que depois de 8 jogos de vencibilidade, o gigante que parecia meio adormecido começou a acordar, no caso, o Flamengo. Times como o Flamengo escolhem adversários, tem gente comemorando que pegou o Bahia, que pegou o América Mineiro, ou o que veio, veio? Não, assim, não tem muito o que escolher, ainda mais ali naquela... Quando chega no final ali, você já sabe com quem que basicamente você vai sair. O Flamengo está 8 jogos aí, sem perder, como você falou, mas esses 2 últimos jogos, tanto com o Fluminense quanto o Vasco, foram importantes demais, mas deixar claro que a gente não ganhou absolutamente nada. Ou melhor... O trabalho já começou a aparecer, né? Sim, mas a gente não ganhou absolutamente nada e o que a gente podia ter ganho, a gente não ganhou. Então é seguir trabalhando, seguir falando pouco, como a gente está fazendo pra gente chegar e ter um final de ano melhor do que um começo. Braz, esses jogos, né, tem previsão para acontecer entre 5 e 12 de julho. 5 e 12 de junho. A janela de transferência já vai estar aberta. Qual a expectativa do Flamengo de já ter reforços à disposição do São Paulo? 2 reforços já tem, que é o Rossi e o Luiz Araújo. E a gente vai trabalhar para que logo no começo da janela e não no final a gente já tenha todos os reforços possíveis, até para você ter já um embasamento dos treinamentos, de você já ter os jogadores que chegarem já conhecerem o grupo, já conhecerem as pessoas, já conhecendo a estrutura do clube, porque a adaptação aqui no Flamengo as pessoas acham que é fácil ou não levam tanto encanto, quando os jogadores aqui, seja ele quem for, quando chega aqui, a camisa pesa, é uma camisa que tem muita tradição e que a gente tem que fazer com que isso vá a favor da gente e não contra. Então, quanto mais tempo, mais rápido for, tomara que... Quantos nomes você pretende trazer? Será que você não pode falar dos nomes? Não, o Flamengo não vai falar dos nomes, mas 2 nomes já estão certos e a gente espera que consiga mais 2 nomes aí no mínimo. E Braz, depois do Fla-Flu, o Léo Pereira até apostou, ele nunca subestima o campeão. A mentalidade é essa? Não, acho que é importante o jogador se posicionar da maneira que ele entende, mas assim, o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo, então eu acho que tem que se ter um respeito sempre. Agora, o Flamengo também tem que respeitar os outros times, porque até pela diversidade que a gente teve aí nesse começo de ano, então a gente tem que chegar a retomar aí as vitórias e, se Deus quiser, retornar os títulos também. Como é que está além de contratações, de renovações de contratos? Não tem renovação. Renovação, estamos em maio, porra. Não quer renovação? Você fala com a gente depois, Carlos? Então tá aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. O Marcos Braz falando sobre os novos reforços do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo.